A paz do Senhor a todos. Deixa eu me apresentar primeiro para vocês. Eu sou Alexandre Coimbra. Eu vou ser o responsável para transmitir as aulas online para vocês aqui através do canal do DEPAD. Já de início, eu quero pedir uma pequena contribuição da parte de vocês. Como vocês podem ver, o DEPAD agora tem um canal oficial, onde todas essas aulas serão transmitidas online para vocês acompanhar. E a única coisa que eu peço para vocês é que vocês nos auxiliem curtindo, se inscrevendo no canal e, claro, dando o seu feedback de como é que está a aula através dos comentários que você pode comentar. Esse apoio de vocês vai ser importante para a gente ter esse retorno e saber naquilo que nós possamos melhorar conforme as aulas for passando, certo? Então, antes de iniciar o conteúdo da aula, quero pedir para vocês que vocês peguem a Bíblia de vocês, de preferência para quem gosta, um caderno, uma caneta, um lápis. Tem aqueles que preferem fazer anotações no tablet ou no notebook, para quem assim quiser. Mas é importante que nós tenhamos um material de apoio para a gente conseguir ter uma aula mais eficiente, já que a escrita pode ser uma estratégia de memorização para a gente manter o foco e a estratégia que a gente tem, que é o objetivo é nós aprendermos cada vez mais sobre a palavra de Deus. Então dá uma pausa aí no vídeo para quem não pegou Bíblia, para quem não pegou caderno, e depois você volta aqui para a gente poder dar continuidade a essa aula. Como nós somos servos e servas de Deus, tudo que nós fazemos através da oração, é por isso que eu quero te convidar a inclinar sua cabeça em onde você está, para a gente fazermos uma oração para dar início nessa aula, amém? Senhor meu Deus e meu Pai, eu te louvo, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui, e quero lhe pedir, Senhor, que através desse projeto de estudo bíblico, que os seus servos e servas possam crescer, ó Deus, no conhecimento e na graça. Eu peço que o Senhor ilumine a mente e o entendimento desse adolescente aí onde ele estiver, e que tudo isso seja para a honra e para a glória do seu nome. Amém. Como vocês já devem ter participado, nós tivemos a nossa primeira aula presencial na Central, onde nós estudamos o tema a Bíblia. O que é a Bíblia? A Bíblia é um livro. E na aula de hoje, nós iremos dar continuidade a esse estudo bíblico sobre a palavra de Deus. E para iniciar, eu vou passar para vocês 3 perguntas que vocês irão responder conforme nós formos desenvolvendo a aula. Isso vai nos ajudar a fazer uma aula mais dinâmica, onde você consegue colocar em prática já o ensinamento e através das suas próprias palavras você vai conseguir responder essas perguntas, o que vai ajudar na fixação do conteúdo. A primeira pergunta da aula que nós vamos passar e você vai estudar é: a Bíblia ela foi escrita em que idioma? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: por que a Bíblia? Porque a minha Bíblia parece ser diferente. E a terceira pergunta é: a Bíblia está em ordem cronológica? São 3 perguntas que serão desenvolvidas conforme nós vamos desenvolvendo o conteúdo da aula, e você, através deste conteúdo, vai conseguir responder todas essas perguntas. Amém? Então vamos iniciar a aula lendo um versículo bíblico que terá uma conexão muito profunda com o que nós vamos estudar hoje. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo de número 22, o último capítulo da Bíblia, versículo de número 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e derradeiro. Para quem tem a apostila, vocês vão ver esse versículo lá na aula de número 3. Na apostila, o número lá é 3. Que vai ser a partir daí que nós iniciaremos a aula de hoje. E esse versículo ele tem uma conexão muito grande com o primeiro ponto dessa aula. A Bíblia ela foi escrita em que idioma? Vocês percebem que João, ao escrever Apocalipse de número 22, versículo de número 13, ele usa esse termo, alfa e ômega. Talvez alguns de vocês ainda não tenham familiaridade sobre o que significa ser alfa e o que significa ser ômega, né? Porque João descreve essa fala de Jesus. Primeiro, para a gente saber, isso é 2 letras do alfabeto grego. Alfa, a primeira letra do alfabeto grego, e o ômega, que é a última letra do alfabeto grego. Através desse ensinamento, Jesus está passando para a gente que ele é o princípio e o fim, o começo de todas as coisas, e ele também é a conclusão de todas as coisas. E por que é importante nós sabermos disso? Porque isso também traz uma conexão sobre a característica da escrita da Bíblia.
Provavelmente João escreve em grego o livro de Apocalipse, mas Jesus provavelmente pronunciou essa fala em hebraico, né? Então ele transcreve em grego e a gente conhece como grego, mas provavelmente Jesus falou em hebraico. Isso é importante para a gente já aprender sobre qual foi o idioma que a Bíblia foi escrita, né? É óbvio e a gente sabe que a palavra de Deus, que como nós a conhecemos hoje, ela não foi escrita em português, né? A gente sabe que Jesus e os seus discípulos não falavam português, né? Então, qual o idioma que a palavra foi escrita inicialmente? Já que nós já estudamos o que é a Bíblia, se a Bíblia é um livro, então qual foi o idioma principal? Quando a gente vai fazer essa seletiva de conteúdo para a gente saber qual idioma, nós vamos descobrir 3 principais idiomas que nós encontramos a qual a Bíblia foi escrita. O primeiro idioma é o hebraico, o segundo idioma é o aramaico e o terceiro idioma mais encontrado na Bíblia é o grego. Não se preocupe, a gente vai desenvolver do porquê cada um desses idiomas, certo? Mas, inicialmente, esses são os 3 principais idiomas que a palavra de Deus foi escrita. Cada um tem uma história, um motivo do porquê foi escrita, e assim nós vamos ver no decorrer dessa aula. Isso já é material para você já ir começando a assimilar a primeira pergunta. Em que idioma a Bíblia foi escrita? O primeiro idioma que nós mais encontramos na Bíblia é o idioma chamado hebraico. O hebraico, ele é chamado na Bíblia como a língua de Canaã, ou a língua do povo judeu. Ele é o idioma mais encontrado na Bíblia, principalmente do Antigo Testamento, porque ele é a língua que o povo judeu falava. O povo judeu, ou dependendo da época, hebreu, falava. E por isso que ele teve a sua grande maioria dos seus escritos no Antigo Testamento nessa língua, pois era a língua materna do povo. Quando nós vamos analisar esse ponto sobre o hebraico, nós vamos perceber que o hebraico ele tem uma característica bem diferente da língua portuguesa, por exemplo. No português, nós temos o costume de escrever da direita para a esquerda. O hebraico ele já tem uma característica bem oposta a isso. Ele é escrito da esquerda para a direita. E não só isso, dependendo do manuscrito antigo que nós temos na Bíblia, o hebraico ele tem uma característica muito até estranha para nós que somos falantes da língua portuguesa. Ele não tem o costume de colocar as vogais, pelo menos alguns manuscritos da Bíblia antigo. Eles não tinham a característica de colocar vogais e, dependendo do manuscrito bíblico, eles não tinham nem a separação das palavras. Então imagine aí você pegar um texto da Bíblia, imagine aí você pegar a sua Bíblia e excluir todas as vogais e todos os espaços. Você tem aquele texto uniforme, assim, sem espaços, sem vogais. As vogais, no hebraico, ela só vai ser colocada aproximadamente no século X. Mas até então, todos os escritos em hebraico se dava desse jeito. A história chama esses escritos, que não tem espaço entre eles e sem vogais, de escritos unciais. Unciais são os escritos que não tinham vogais e que não tinham espaço entre eles. Muitos manuscritos da Bíblia foram encontrados com essa característica de escrita. É bem diferente, né? E a gente pode olhar assim para essa característica de escrita hebraica e falar assim, como é que esse povo conseguia ler se eles só vão colocar a vogal, né? Porque para você entender que a palavra casa é casa, o A aí tá aí para ajudar a formar a palavra K e o S a palavra za, né? Casa. Só que no hebraico, por mais que eles não escreviam a vogais, eles pronunciavam a vogais. Isso parece ser difícil, mas provavelmente quem nasceu falando essa língua já tinha toda a artimanha, toda a técnica necessária para poder falar e colocar a vogais, mesmo que escrevendo eles não colocassem a vogal. Pode parecer complexo, pode parecer estranho, mas quando a gente vai juntando esse conteúdo, vai ficando mais claro. Então o hebraico ele tem essa característica. Isso foi um dos motivos também que tornou a tradução da Bíblia um pouquinho mais difícil. Porque imagine aí você ter um texto que não tem vogal e não tem espaço. Então você tinha que prestar muita atenção para separar as palavras. Essa separação de palavras, né, que vai ser chamado de os manuscritos cursivos, onde eles fazem a separação das palavras e também acrescentam a vogais, só vai aparecer alguns séculos à frente e alguns manuscritos foram encontrados assim. Mas até então, você tinha essa característica. E o hebraico foi, né, para a gente concluir esse ponto, ele foi a língua mais utilizada para escrever, principalmente o Antigo Testamento.